Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos comentar aí sobre Vanderlei Luxemburgo, né, que foi classificado a semifinal da Copa Sul-Americana depois de uma partida onde o Estudiantes teve 30 finalizações, conseguiu marcar apenas um gol e nos pênaltis o Corinthians avançou 4 bolas na trave, mais 2 nos pênaltis, enfim. É uma coisa inexplicável. E se você quiser mais detalhes dessa partida, o Adiel hoje tentou explicar essa classificação inexplicável, bizarra, no painel sincero. Então eu recomendo que você veja o vídeo porque tá show. Mas aqui o foco é outro. É na verdade uma extensão daquele vídeo, por isso eu recomendo que você veja também. Porque eu quero me atentar aqui à figura de Vanderlei Luxemburgo, que ao mesmo tempo é o protagonista dessa situação que o Corinthians está e é o vilão dela, porque ele é o total responsável por isso. O time do Corinthians não tem nada, é impressionante como que... Eu acho que ele já tem até mais tempo de trabalho que o Fernando Lázaro, ou tá chegando ali, e a equipe do Corinthians não evoluiu em nada, ao contrário, piorou. O que tinha de bom ruiu, é um negócio inexplicável. E não bastasse a atuação dele em campo já ter sido desastrosa, fora dele ainda é pior. A coletiva dele consegue ser um negócio que, cara, é digno de The Office, assim, sabe? Nem o Michael Scott, em todo o seu esplendor, faria um negócio tão apoteótico e bizarro quanto as coletivas do Luxemburgo. Então eu recomendo que você assista também as coletivas. Estou recomendando muita coisa para você assistir, né? E preste atenção na expressão do Maicon, que estava ao lado dele durante a coletiva. Tipo, ele tá o tempo inteiro atônito, assim, tipo, em choque com o que ele tá ouvindo ali. Tipo, acho que de estar ali também, né? É um negócio impressionante. E o Luxemburgo, cara, pô, se a gente olhar o que é a carreira do Luxemburgo, né, também, ele foi de um dos técnicos mais brilhantes do futebol brasileiro para um cara que, sei lá, às vezes parece que não tem a menor ideia do que tá fazendo, sabe? Um cara que saiu da base ontem, não fez, sabe? Parece que pegaram qualquer um na torcida do Corinthians e colocaram ali. Esse é o Luxemburgo hoje. Eu não consigo entender, sabe? Quer dizer, esse acho que é o objetivo desse vídeo, tentar entender. Porque quando você vê ele falando, e ele deu respostas ontem brilhantes, por exemplo, quando questionado a respeito, né, da estratégia de jogo ter dado errado, ele simplesmente fala, não, deu certo, a gente passou. Pô, como é que você, depois de ter tomado um amasso no jogo, não ter visto a cor da bola, sabe? Ter terminado o jogo, acho que com 5, 6 finalizações, o adversário com 30. 30! Você, tipo, 5, 6 vezes mais do que você produziu no jogo inteiro. Você não passou, o time não passou ontem por um milagre. Essa é a verdade. E aí o cara vira e fala um negócio desse. E assim, ele parece que ele não tem noção nenhuma. E a única coisa que ele se apega é tentar protegê-lo. O Luxemburgo é um ser exposto, né, uma pessoa exposta a uma situação. E ele tá tentando se defender e defender a própria história, a própria reputação que ele tanto defende com afinco, né? As coisas de ser um técnico de vanguarda, de ter inovado no futebol brasileiro, de ter trazido muita coisa pro futebol brasileiro, e ele defende isso com unhas e dentes. Então todas as respostas para ele que questionam o desempenho do time soam como um ataque. Então ele se defende e tenta defender o indefensável, que é esse trabalho dele, que é horroroso. E nessa semana houve a gente conversando no grupo, né, sobre polêmicas de arbitragem. A gente no final de semana teve um erro a favor do Vasco. E o Wilson Seneme ontem, na tarde de segunda-feira, ou foi terça-feira, na verdade, que saiu, o Péricles Bassols e a comissão de arbitragem lá defendendo a anulação do gol do Vasco sobre diante do Palmeiras e tudo mais, gol que abriria o placar. E, né, dizendo que não, tá certo e não sei o quê. E aí veio outros 2 árbitros da Conmebol e outro da FIFA e discordaram um pouco da decisão. Enfim, a arbitragem brasileira, ela já é ruim. E aí quando a comissão ela tenta defender isso piora a situação. Seria muito mais digno que a comissão viesse e tivesse a humildade
de assumir o erro. E por que eu tô falando isso? Porque o mesmo se aplica a Vanderlei Luxemburgo. Seria muito mais digno que depois da noite de ontem ele tivesse saído e falado: deu errado a estratégia, o time amassou, eu pensei isso e fui surpreendido. O time do Estudiantes é muito bom tecnicamente, a gente queria segurar o resultado e acabou tomando um gol cedo, mudou totalmente os nossos planos, o time deles tinha muito volume de jogo e a gente tentou ali segurar o 1-0 para conter os danos. Pronto, acabou. Era mais digno. Agora ele dá essa resposta aqui, ó. Essa para mim é insuperável. Ele foi perguntado a respeito da partida contra o São Paulo, que já havia sido ruim, e ontem de novo, desempenho apático da equipe. Aí, né, o cara perguntou o que fazer para evitar esse tipo de coisa. E aí ele responde assim: você está no futuro. Vamos valorizar o presente. Isso foi importante. Vocês veem de uma maneira. Contra o São Paulo, deixamos de jogar 45 minutos. Aqui levamos um gol com 54 segundos. Muda tudo. Tem um emocional. Quando o São Paulo fez 2-0, tivemos que ir para cima para ir às penalidades. Aqui já estávamos nas penalidades. Temos jogadores que sabem bater pênaltis e temos um goleiro que pega pênaltis. É a estratégia de levar a uma semifinal e ganhar isso. Cara, de verdade, ele em um determinado momento ele fala assim que a estratégia dele era sair perdendo no primeiro tempo pro São Paulo. Como é que um treinador de um time prepara a equipe para perder o jogo? Nem ele acredita nisso. Nem os jogadores dele acreditam nisso. Porque não tem o menor cabimento disso. Tipo, é chamar o torcedor de otário, basicamente. Porque eu duvido que ele tenha preparado toda a equipe para perder o jogo. Ou pelo menos o primeiro tempo, como ele disse. Não faz o menor sentido. Ainda mais analisando do ponto de vista que você tem a vantagem no confronto e o empate é seu. Se ele tivesse dito que entrou para segurar o resultado, faria sentido. Mas dizer que ele entrou para perder o primeiro tempo, isso não entra na minha cabeça. E, cara, é o que eu tô falando. É tentar dobrar toda a situação para dizer que eu estou no controle dela. Tentar, sabe, fazer uma ginástica ali mental. E para ele manter essa imagem de ser um grande gênio da bola, um professor. E ele tá, na verdade, acho que abraçou um estigma, que é um grande mito do futebol, de treinadores que escalam o time mal para depois surpreender na escalação, né? E ele tinha muito essa fama, e parece que agora ele se agarrou nela e tá completamente perdido no personagem. A questão é que ele mexe no time e nem assim surte efeito, porque mesmo no segundo tempo o Corinthians não viu a bola ainda. Tipo, teve um pouquinho mais de controle, até porque o Estudiantes cansou fisicamente, mas é impressionante como o Luxemburgo ele está negando a própria decadência, está negando o avanço do futebol, e o único prejudicado nisso tudo é ele. Ele fica apegado àquela imagem de que ele é o melhor técnico do Brasil, e eu tenho certeza, pelas declarações dele, que ele ainda acha isso, acredita isso. E, enfim, vai avançando, mas na sorte, mas em termos de conteúdo, de estratégia, de tática, o time do Corinthians é um deserto, não tem nada. O próximo treinador que chegar tem uma vantagem de você não ter vícios no time, então de ser mais fácil você implementar suas ideias, mas não vai ter uma base para você se apoiar, porque o trabalho é horroroso. E o Luxemburgo segue nessa derrocada e talvez, acho que termine sua carreira, porque não imagino ele assumindo. Se bem que o futebol brasileiro também tem dessas, né? Eu acho que o Luxemburgo não assume mais nenhuma equipe grande no Brasil, mas vai saber, né? Então, não sei, acho que seria um final melancólico para um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, que no final dos anos 90 ali, início dos anos 90, né, e início dos anos 2000, foi um dos mais célebres do futebol brasileiro e com muito mérito, com muita justiça. Mas enfim, hoje em dia não é nem sombra daquilo. Impressionante como a decadência do Luxemburgo é um negócio assustador e chama atenção para que as pessoas e os treinadores sempre continuem se atualizando e não se abracem numa imagem que foi construída ao redor dele, porque isso não leva a lugar nenhum e o Luxemburgo, infelizmente, segue preso a isso. Bom, acho que é isso.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Voltaremos aqui amanhã com o sorteio da Champions League. A partir da 1h está confirmado o início do sorteio. A gente vai entrar um pouco antes, fazer alguns comentários e aí acompanhar o sorteio ao vivo dos grupos, comentar um pouco também dos jogos da rodada e, enfim, vai ser bem divertido. Vem com a gente nessa. Segue a gente no Instagram, se inscreva no canal e até amanhã.